Administração Financeira 2, Aula Financiamentos, Aula 1, Parte 3, Dívida. Fazendo um paralelo da dívida com as ações que nós vimos nas partes anteriores, nós temos as seguintes diferenças básicas. A dívida não representa participação na empresa. Os credores não votam. A empresa se obriga a pagar juros e devolver o principal para o credor ou para o titular do seu título de dívida. Os juros pagos são dedutíveis na apuração do imposto de renda, diferentemente dos dividendos, e a dívida é um passivo da empresa, ela não é um título de propriedade, ela é um passivo da empresa, no qual a empresa está obrigada a pagar os juros e devolver o principal. Em relação às características básicas de uma dívida, de um título de dívida, nós temos o valor de face, ou valor nominal, e o cupom dos juros. O valor de face é sobre ele que incidirão o quê? Os juros. Os juros, importante, a taxa de juros, para qual período e a data de pagamento. Com base nisso, nós conseguimos montar o quê? O fluxo de caixa da dívida. Nós vimos em aulas anteriores também casos de dívidas que têm cupom zero. Outros aspectos de uma dívida, de um título de dívida, algumas características que nós destacamos. O cupom, já acabamos de falar. Vencimento, qual é o vencimento final da dívida? A dívida, tirando as perpetuidades, a dívida tem uma vida finita. O preço, por quanto que aquela dívida é colocada ao mercado, diferentemente do valor de face. Então a empresa faz uma emissão de dívida, por exemplo, 10 milhões de reais e coloca isso no mercado. Ela pode ser colocada com ágio, com deságio, como nós vimos também em aulas anteriores, e com base no fluxo de caixa, nós conseguimos calcular o quê? A rentabilidade daquela dívida para o credor ou para o investidor que comprou aquele título de dívida. Nós temos também o rating, que classifica a dívida, é uma característica importante. O rating, ele pode existir ou não, a empresa pode contratar uma agência para dar um rating, para dar uma classificação de risco de crédito para aquela dívida, mas também ela pode não colocar essa informação, ela pode não fazer esse contrato com a agência e a dívida sai sem essa informação. Há dívidas que têm cláusula de resgate antecipado, ou seja, as opções de compra. Há dívidas conversíveis. Há dívidas que têm opção de venda. O investidor tem a opção de vender de volta para o emissor aquele título que ele tem. Há dívidas com taxas fixas, já pré-fixadas, e a dívida com taxas flutuantes. No Brasil é muito comum dívidas indexadas ao CDI. No Brasil também tem as dívidas indexadas ao IPCA, são duas modalidades frequentes. E no mercado internacional, as dívidas que têm, os títulos de dívida que têm taxa flutuante, são comuns às dívidas indexadas à LIBOR, que é um interbancário de Londres. Dívidas no mercado internacional, aos títulos de dívida estrangeira, por exemplo, uma empresa alemã emite nos Estados Unidos, e aos eurobonds, que são muito comuns. Os eurobonds, essas dívidas não são relacionadas ao euro ou à União Europeia. É uma classificação genérica que nasceu, que existe antes do euro. É uma dívida na moeda de um país, mas vendida em outro país. São muito comuns as dívidas em dólar, denominadas em dólar, vendidas fora dos Estados Unidos. Há muitas empresas brasileiras que emitem bonds fora, ou seja, no mercado internacional, denominados em dólar. Por que o dólar? Porque o dólar é a moeda aceita internacionalmente. Outras características básicas.
podem ser de curto e de longo prazo. Nos Estados Unidos, as notes são títulos de dívida até 10 anos, os bonds acima de 10 anos. Nos Estados Unidos também a debenture, ela é sem garantia. Lá o bond é usado como termo genérico. Aqui no Brasil, as emissões brasileiras no exterior são chamadas de bonds, como eu acabei de falar, e no Brasil o nome genérico é a debenture. Debenture e bond, os dois são denominações para títulos de dívida. No Brasil, o nome genérico utilizado é debenture e no exterior o nome genérico utilizado é o bond. Nos Estados Unidos, a debenture geralmente é um bond que não tem garantia. A forma nominativa e ao portador. No Brasil é proibido a forma ao portador. Há dívidas, há títulos com e sem garantias, por exemplo, a garantia de uma hipoteca. Há classificações, dívidas que trazem preferências aos seus credores, elas são classificadas de acordo com a preferência que aquela dívida terá no pagamento. Então, se a empresa tiver que definir qual pagar, as dívidas seguem uma hierarquia, se assim ela for denominada, e há dívidas com fundos de amortização. Muitos dos títulos de dívida, principalmente no mercado internacional, eles seguem aquele sistema de amortização americano, onde se pagam os juros ao longo do período da dívida e o principal vence integralmente no final da dívida. Há dívidas com essa característica, ou seja, não há amortização, mas a dívida tem na sua escritura, no seu contrato, a constituição de fundos de amortização. Para quê? Para acumular recursos para, num determinado momento, fazer o pagamento final. Nós vimos também em aulas anteriores, discutimos muito a presença de covenants, que está lá na dívida, que está no contrato daquela dívida, está no prospecto daquela dívida. Covenants que são cláusulas restritivas, algumas negativas, classificadas como negativas, que é obrigação de não fazer, e algumas positivas, obrigação de fazer. Nas aulas de estrutura de capital nós discorremos um pouco sobre isso. E há outros aspectos também, outras características, por exemplo, dívidas que trazem bônus de subscrição, dívidas que trazem títulos conversíveis, os income bonds também, outra possibilidade. E aqui eu trago alguns exemplos. Este aqui é um exemplo de um bond com uma taxa pré-fixada, que está 9,5%. Veja que isso é um bond emitido por uma empresa brasileira. Nos anos 90, essa empresa não existe mais. Aqui esse exemplo ele serve para duas coisas. Uma mostrando que esses títulos de dívida no mercado internacional existem há muito, muito tempo. Esse exemplo aqui pegando a história do mercado internacional de dívida, ele é até recente. E eu ilustro aqui que é uma operação antes do euro. Essa dívida ela era classificada como Eurobond e ela existiu antes do euro, que, se eu não me engano, entra em circulação em 2002. Ela vence antes de 2002. Uma outra característica das dívidas, dos títulos de dívida no mercado internacional, veja só, 9,5%. 9,5% para qual período? O padrão no mercado internacional é taxa anual, então é 9,5% ao ano, não precisa deixar explícito, é 9,5% ao ano. Eu trago esse exemplo aqui também para ilustrar dívidas que têm opção de compra e de venda. Aqui está um trecho da capa do prospecto de emissão dessa dívida e aqui tem opções. Tem tanto uma opção de venda como uma opção de compra nessa dívida. Ela é um exemplo que ilustra a presença de opções.
E um outro ponto que podemos destacar aqui também, olha, aqui é o valor de face da dívida, 100 milhões. Aqui é o preço pelo qual a dívida foi emitida, 98,709% do quê? Do valor de face. Sobre o valor de face, incidem os juros. E aqui tem uma característica, os juros serão pagos semestralmente. Então é 9,5% ao ano dividido por 2, metade em cada semestre. Aqui estão as datas de pagamento. Então veja um ponto importante que está na primeira transparência de características básicas de um título de dívida, a presença de valor de face sobre os quais incidem os juros e o preço pelo qual ele é emitido. Eu destaquei ali agora há pouco. Ele pode ser emitido com deságio, que é o caso aqui, e há dívidas que são emitidas com ágio. É o preço que os investidores pagarão por aquele título de dívida. E eles terão direito lá no final ao valor de face e ao longo do período da dívida eles terão direito ao quê? Aos juros. Juros que incidem sobre o valor de face. Então não confundam o seguinte, juros incidem sobre o valor de face. Os juros não incidem sobre o valor de mercado, sobre o valor pelo qual a dívida está sendo negociada. Aqui neste exemplo, na emissão, a dívida foi negociada com deságio. Um outro exemplo, eu trago aqui uma debênture, essa no mercado doméstico, no mercado brasileiro, uma debênture que eu destaco 2 pontos. Taxa, para exemplificar o que eu disse agora há pouco, é título de dívida com taxa flutuante e aqui título de dívida com garantia. É uma emissão da Braskem, aqui 1 bilhão e 200 milhões de reais. Aqui, olha só, eu destaquei agora há pouco que tem dívidas que têm rating, tem classificação de crédito. Aqui está a classificação de crédito por 2 agências de rating, a Standard & Poor's e a Fitch. Então, essa dívida saiu no mercado com essa informação, uma informação sobre o risco de crédito desta emissão. E aqui eu trouxe do prospecto desta emissão 2 características que eu quis destacar aqui como exemplo. Garantia, então essa dívida traz garantia de penhor de direitos creditórios. Então está aqui, olha, a base legal para isso. E o que ela colocou como garantia? Ela colocou o quê? Créditos de titularidade da emissora. E aqui a remuneração, para exemplificar o quê? Taxa flutuante. Ela é uma dívida no DI mais um spread ou também chamado de sobretaxa, de 4,5%. Ou seja, essa dívida ela paga ao credor, ao investidor que comprou essa debênture, DI mais 4,5%. Pagava. Essa dívida também já é vencida. Um terceiro exemplo, eu trago aqui uma perpetuidade, ou seja, um bonde perpétuo. Ele é perpétuo, é uma emissão do Bradesco. Aqui está, ele é uma perpetuidade, mas ele traz uma opção de compra de quem? Do próprio Bradesco, do próprio emissor. E aqui está as características da emissão de compra. Então, mais um exemplo para quê? Para ilustrar alguns pontos que eu destaquei naquelas telas de características de títulos de dívida. E para terminar os exemplos, eu trago um certificado de recebível do agronegócio, que é os CRAs, assim como os CRIs, são chamados de novos títulos. São títulos que estão sendo emitidos no mercado doméstico, no mercado brasileiro. São títulos que possibilitam as empresas brasileiras se financiarem. São chamados de novos títulos, mas esses títulos já não são tão novos assim. Já temos um mercado no Brasil bastante ativo para esses títulos. Aqui tem uma curiosidade, olha, se você vai para a imprensa, você fala assim, o CRA da JBS. Você pega o prospecto e fala assim, olha, quem está emitindo é a RB Capital. Veja só, na nossa legislação,
Quem emite o CRA é uma securitizadora, mas esse dinheiro, a securitizadora emite, esse dinheiro será canalizado para a JBS. E essa JBS, essa empresa, ela coloca o quê? Ela coloca lastro para essa emissão. Neste caso aqui, o lastro são direitos creditórios da JBS. Então, esta emissão feita por essa securitizadora terá os seus recursos canalizados para quem? Para a JBS. Aqui mais uma tela desse exemplo, todos os bancos envolvidos, assessores jurídicos das partes. Então tem aqui assessor jurídico dos coordenadores, dos bancos coordenadores, assessor jurídico da JBS. Aqui a data de emissão é de outubro do ano passado. Então, mais um exemplo de uma possibilidade de instrumento de financiamento para empresas brasileiras. Com isso, nós vamos encerrando a aula dívida e eu destaco um ponto que eu destaquei também no início desta aula financiamentos, essa aula 1. Esta aula ela está num contexto de discussão de estrutura de capital, onde nós vimos nas aulas de estrutura de capital o financiamento com recurso interno, dívidas e ações. Aqui nós trouxemos algumas características mais práticas, tanto das ações como das dívidas, o que faremos também na aula 2, que vem a seguir. Do ponto de vista de suporte teórico para a discussão, nós vimos bastante nas aulas de estrutura de capital sobre a pecking order e a trade-off, e destaco que nós não discutimos nessas aulas o market time. Com isso, nós terminamos a parte 3, dívida, desta aula 1, financiamentos. Aqui estão os exercícios, o gabarito dos exercícios. Qualquer comentário, por favor, me envie um e-mail. Terminamos a aula 1, financiamentos, com essas 3 partes.